Fala aí, meu guerreiro, fala aí, minha guerreira. Saudações a todos vocês, aqui é o professor Alan Camargo novamente. E hoje nós vamos, na nossa videoaula, dar continuidade ao nosso tópico sobre filosofia política, um módulo que nós iniciamos aqui no nosso canal Filosofia em Foco. O tema de hoje é sobre o pensamento político na Idade Média, tudo bem? Ou também chamado de filosofia política no medievo. Gostaria de chamar a atenção para um fato de que este tópico ele não é frequente em provas de vestibulares e também no próprio Enem, tudo bem? No entanto, a aula de hoje ela precisa acontecer. A videoaula de hoje ela se faz necessária porque se nós não compreendemos todo o pensamento político que se constrói nesse momento histórico, nós teremos uma dificuldade maior ainda em entender a formação do pensamento moderno acerca da política que vai se desenvolver durante os séculos XV e XVI especificamente. Por isso, antes de chegarmos lá, é fundamental que nós tenhamos essa videoaula para que você, meu caro aluno e minha cara aluna, consiga organizar da forma mais eficiente possível os seus estudos durante esse preparatório. Bacana? Então, sem mais delongas, vamos nos aventurar aqui para o nosso mapa mental da videoaula de hoje. Olha só, meu querido e minha querida. Nós vamos entender hoje, nesse nosso encontro, como se vai formar aquele contexto histórico da chamada Idade Média, como é que as contribuições hebraicas e romanas vão somar a construção de um pensamento político durante o medievo, essa visão de mundo, portanto, medieval. Posteriormente, nós vamos entender como é que se forma a chamada instituição eclesiástica, que vai se colocar como estrutura sobre a qual se edifica a ideologia medieval, principalmente aqui no nosso caso, acerca do pensamento político. E por fim, nós explanaremos os principais traços que compõem essas grandes filosofias. Eu chamo a atenção para o propósito dessa nossa videoaula, que não é, na verdade, destrinchar todas as filosofias políticas que são construídas durante esse momento. Pelo fato de ser um tema, como eu já disse a vocês, não tão recorrente, a proposta então dessa nossa videoaula é fazer um mapeamento, é conseguir, na verdade, criar um campo comum em que todas as teorias durante o período medieval dialogaram entre si. Então, para facilitar realmente a compreensão mais homogênea de todo esse processo, mas já adianto a vocês que cada um dos autores que viveram nesse momento histórico tiveram, obviamente, pensamentos distintos entre si. Vamos começar falando hoje, nesse primeiro momento, nessa nossa videoaula, sobre a formação histórica, portanto, desse momento do qual estamos falando. A Idade Média, na historiografia, ela se contextualiza ali entre meados do século IV depois de Cristo até meados do século XV. Esse período de aproximadamente 1000 anos é considerado nos livros e pela boa parte dos historiadores como Idade Média. Tudo bem. Mas ela já começa, se nós formos um pouco mais rigorosos, ela já começa a se formar em meados do século III, quando todo o Império Romano começa já a apresentar os sinais claros de suas fragilidades, e no século IV, obviamente, em 476, o Império Romano do Ocidente é invadido por muitos povos bárbaros e acaba, portanto, entrando na sua extinção. Nesse contexto já de transição e de encerramento do Império Romano do Ocidente, nós vamos ter uma contribuição fundamental aqui para a construção do pensamento medieval, que são as epístolas ou as cartas de Paulo de Tarso. Esse grande pensador romano vai ser responsável por levar o pensamento cristão principalmente para os gregos. E aí seria fundamental articular todo o cristianismo sob um discurso filosófico, racionalista,
E Paulo, portanto, vai ser esse grande expoente. Ele vai, a partir das suas obras literárias, conseguir articular os pensamentos do cristianismo com a filosofia grega racionalista. Já começava ali a formação do que nós chamamos de filosofia medieval, por excelência, né? Que vai ser muito apropriada pelos teóricos da patrícia e posteriormente pelos teóricos da escolástica. Olha só, nesse contexto acaba se formando, né, a chamada realidade feudal. A Europa do Ocidente começa então aquela construção social baseada na servidão, nos feudos que eram propriedades rurais, e constrói-se toda uma ordem social hierarquizada, uma ordem social estamental, em que nós tínhamos no topo a própria instituição eclesiástica, o clero, numa camada intermediária os nobres, e sustentando toda essa ordem social a grande massa, né, campesina e servil. E nesse contexto, meus queridos, da formação do mundo feudal, do início do que nós chamamos de Idade Média, nós vamos observar três grandes tendências no pensamento filosófico. De um lado, nós teremos aqueles chamados filósofos não cristãos, aqueles que vão ainda permanecer com a herança original da filosofia clássica grega e até mesmo helenística em certos aspectos. Por outro lado, nós vamos ter aqueles chamados de filósofos cristãos heterodoxos. Em outras palavras, aqueles que, embora já estivessem mergulhados no contexto do cristianismo, realizaram estudos, abordagens e reflexões que não se alinhavam ao dogmatismo católico. Por fim, os chamados filósofos cristãos ortodoxos, esses sim são aqueles que nascem do próprio seio da igreja e, a partir de toda a contribuição trazida pela filosofia clássica, vão converter, portanto, a razão ao instrumento da fé. E é aqui, como eu coloco para vocês, que nasce o que nós chamamos do dogma católico. É aqui que vai se construir as ideias de Santíssima Trindade, por exemplo, as ideias de céu, de inferno, as ideias de predestinação, só para nós termos poucos conceitos que hoje são tidos como dogmas católicos, mas que são construídos dentro de uma busca também filosófica para tentar dar respostas a muitos enigmas religiosos da época. E esses enigmas passam a ser respondidos a partir de um discurso racional, mas vinculado a uma fé, a uma instituição religiosa chamada de Igreja Católica. Nesse contexto, é muito notável a contribuição de dois principais ingredientes na formação do pensamento político do medievo. Os hebreus vão trazer a herança hebraica, vamos dizer assim. A herança hebraica vai trazer uma contribuição fundamental sobre a ideia do poder teocrático e da legalidade. Os hebreus, lá em meados da antiguidade, entendiam que o poder político, ele na verdade está associado ao poder religioso. Então, o governador, o rei, o imperador, o líder da sociedade, ele só assume esse papel porque ele recebeu uma designação de Deus para estar naquele papel, naquela cadeira, né, de proeminência dentro do exercício do poder político. Além disso, os hebreus trouxeram uma contribuição fundamental, que por mais que o imperador ou o rei tivesse esse chamado divino para governar os homens, ele não poderia fazer o exercício político de forma indiscriminada. Ele deveria obedecer a pressupostos legais, a leis, regras. E aqui os 10 mandamentos eles são emblemáticos nesse sentido, porque o líder político, embora fosse um representante ou enviado de Deus para governar os homens, ele deveria fazer
essa atividade pautado na observação dos preceitos jurídicos da própria legalidade. Os romanos, por seu turno, trouxeram também contribuições importantes para esse sentido. É interessante que falar no príncipe romano, fosse ele um senador, fosse ele o imperador, fosse ele um monarca, né, passando ali pelos diferentes momentos em que a estrutura política sofreu dentro da história romana, todos esses grandes líderes, eles se sentiam como senhores não só do espaço romano, mas como senhores, como autoridades que tinham também o direito de exercer o seu poder para além das fronteiras romanas. Então eles também se colocavam e se sentiam como senhores do universo e não apenas do povo romano. Além disso, os grandes líderes romanos também entendiam que sem a atuação deles, o mundo para além das fronteiras romanas poderia entrar em desarmonia. Por isso que seria fundamental o empenho, as guerras, as leis, ou seja, todas as tomadas de decisões necessárias para que o mundo então conseguisse criar uma estabilidade a partir dos ditames do imperador romano. Olha que interessante, meus queridos, essas visões vão ser fundamentais para que durante a Idade Média se construa a ideia, né, de uma ordem divina que vai reger o mundo a partir dos desígnios, por exemplo, das autoridades religiosas. Nesse contexto da Idade Média vai se formar a chamada instituição eclesiástica, ou seja, em grosso modo, a própria Igreja. Consolida-se a partir do século VI depois de Cristo. Por quê, na verdade? Muitos estudiosos vão dizer que a Igreja ela só vai conseguir a dimensão nesse primeiro momento hemisférica, porque o cristianismo trouxe em seu arcabouço um discurso de não vinculado a um povo específico, mas uma religião que se dirigia a todo e qualquer ser humano em sentido universal. E esse discurso de universalidade, segundo muitos estudiosos, é um fator fundamental para que então o cristianismo adquirisse a sua dimensão universal. É aqui que se passa a se construir a ideia de que, para se formar uma comunidade do povo de Deus, não existem fronteiras, não existem línguas, não existem etnias, não existem culturas. Todos são irmãos, são filhos de Deus, e esses limites políticos não são entraves para se construir uma grande comunidade, portanto, católica. E é óbvio que essa instituição eclesiástica, ela vai, para se afirmar, criar uma ordem muito burocratizada, muito hierarquizada, em que nós tínhamos os altos escalões com o próprio mandato papal, e aqui que se forma, né, a instituição papal, e abaixo dele toda uma ordem verticalizada de comandos que vão, dentro dos seus papéis e responsabilidades, serem fundamentais para que essa ordem pudesse se consolidar e permanecer, queira ou não, até os dias atuais. Naquele contexto, a Igreja ela tinha em suas mãos o poder religioso, o poder político, o poder econômico e até mesmo o poder intelectual. Vale a pena nós lembrarmos que a maior parte do conhecimento trazido da antiguidade foi restrito aos grandes mosteiros durante esse contexto histórico. Nesse momento, meus queridos e minhas queridas, as teorias políticas, sejam elas da patrística, sejam elas da escolástica, vão apresentar alguns traços em comum, como, por exemplo, a ideia de que toda a hierarquia política e social ela é uma designação de Deus. Então, quando essa divindade supostamente havia criado o mundo, ela estabeleceu também uma ordem que deveria ser obedecida pelos indivíduos e pelos representantes, pelos líderes, pelos reis, pelos papas, para que a ordem do mundo e do universo pudesse se manter. É assim, portanto, que essa ordem que é natural do mundo deveria então ser prezada por quem estivesse à frente das lideranças da sociedade. No topo, obviamente, dessa hierarquia encontravam-se o Papa e os imperadores, né? E é interessante que as visões políticas do medievo
vão trazer a ideia de que o bom príncipe é aquele que consegue governar segundo os desígnios da igreja, segundo os preceitos que estão na Bíblia. Já começa, obviamente, um juízo de valor. Então a política, ela passa a ser muito pensada, meus queridos e minhas queridas, prestem atenção nisso. A política, ela passa a ser muito pensada em associação com uma moral cristã, com uma moral tradicional. É nesse sentido que se criam os juízos de valores entre o que é um bom príncipe, o que é um bom governo e o que é um mau príncipe ou um governo, né, ruim. Portanto, o poder ele é colocado como teocrático, obviamente. A ideia do teos do grego e cracia, poder, significa que não se pode pensar a disputa ou a lógica ou o exercício do poder sem a própria presença divina, porque é ela quem justifica a ordem política. E por isso, a comunidade ela vai ser entendida como um grande corpo político, como uma grande universalidade, como nós já dissemos anteriormente, que não se segrega em vamos dizer assim, em células culturais, em células sociais ou linguísticas. Todos esses entraves não são barreiras para que se possa pensar em uma comunidade cristã de indivíduos, em filhos de Deus, por assim dizer. E, portanto, já se começa a criar na Europa um espírito de universalidade acerca da política. É interessante nós notarmos isso, né? Porque os discursos da teocracia sempre vão prezar por uma abordagem de universalidade e não de valorizar grupos específicos, embora nós saibamos, a partir de uma visão crítica, que toda essas palavras da filosofia do medievo vão ser utilizadas como instrumento de dominação, como instrumentos que estarão a serviço dos interesses de uma classe ou de grupos específicos. Meus queridos e minhas queridas, por hora é isso que vocês devem ter em nota acerca das principais teorias políticas durante a Idade Média. Relembrando, para nós fazermos uma breve revisão, vocês têm de entender que, a partir da queda do Império Romano, forma-se, portanto, toda a ordem feudal na Europa, e essa ordem feudal ela vai trazer heranças importantes da contribuição dos hebreus quanto à ideia de uma teocracia, mas também de um rei ou de um imperador que deve governar segundo alguns limites jurídicos, mas também uma contribuição fundamental por parte dos romanos, para quem os seus líderes não se restringiam ao exercício político dentro das fronteiras romanas, mas seriam responsáveis também por manter a ordem no mundo. A instituição eclesiástica, ou seja, a formação da própria igreja, ela é um ingrediente talvez estrutural, fundamental nesse contexto, porque é ela, a partir de uma ordem totalmente hierarquizada, é ela quem vai sustentar a permanência dessas filosofias políticas durante praticamente 1000 anos na história. E os principais traços, portanto, desses pensamentos medievais acerca da política vão trazer a ideia de uma ordem universal a partir de um epicentro por parte de Deus, mas que exerce então o equilíbrio de todo esse sistema através dos seus enviados, que são os papas e os imperadores. E esses serão julgados como bons ou ruins à medida em que se aproximarem ou se distanciarem dos ditames da Bíblia, dos 10 mandamentos ou de todo o dogmatismo cristão. A partir de agora, forma-se a ideia de um grande corpo político, portanto, que não se fragmenta em unidades ou em comunidades distintas. Meus queridos e minhas queridas, deixo aqui o meu forte abraço a vocês, me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Nunca se esqueçam que nós estamos juntos nessa luta, porque nós iremos ao infinito e muito além do vestibular. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.